Pessoal, boa noite a todos. Coloquei aqui para gravar nos dois programas. Para quem não estiver conseguindo acompanhar aqui presencialmente. Então sejam bem-vindos aí a mais uma aula da UC6, que é Aqui Estamos, que é uma UC bem comprida. Depois vem a 7, que também é outra UC bem comprida. Mas seguimos aqui no decorrer das aulas, trabalhando os assuntos que são pertinentes aí ao nosso curso. Então, estamos tratando sobre, novamente, o PPRA, sobre a NR9. Essa semana vai ser um pouco mais teórico, né, mais um pouco visando aí a redação da norma, para a gente entender aí o que são os requisitos aí desse programa. E aí na semana que vem a gente vai para uma parte mais prática aí, que é a elaboração por si do documento inteiro realizado por cada um de vocês. Então até ia falar aí para quem está só usando, né, o celular para as aulas, talvez tenha que dar um jeito aí de usar um computador ou um PC, porque vai começar a ter que elaborar o documento no Word, né? Não sei se dá para fazer isso no celular, mas acredito que para usar o Word tem que ter um computador, um notebook, né? Então já estou deixando avisado aí que talvez seja necessário o uso desse material. E falando do celular, eu continuo sem celular. Estou tentando arrumar ele aqui, mas tá difícil. Eu consegui emular o Android no computador, né? Então consegui abrir o WhatsApp. Não consegui ver todas as mensagens lá, mas eu vi que tinha algumas mensagens do Rogério, do Romão. Então, quem tiver aí alguma pendência pode mandar mensagem aqui pelo Teams, né? Pelo Facebook ou pelo Gmail que eu vejo, né? Pelo WhatsApp tá um pouco difícil, mas logo eu vou tentar arrumar. Acabou o dinheiro para comprar um celular, então tenho que tentar arrumar esse que eu tenho. Então, uma outra notícia aí é que o Ramon andou me procurando aí, que tá com a intenção de voltar ao curso. E aí, se ele estiver disposto, né, eu vou passar umas ações de recuperação para ele recuperar aí as atividades que passaram, né, as aulas. E aí ele consegue voltar aí para seguir um andamento do curso, né. Eu também consegui contato com o Kaique e com o Wilson, né, então a gente está trabalhando aí paralelamente com ações de recuperação com eles. Então é isso, né, alguns estão sumidos, mas estão vivos. Então vou dar sequência aqui à redação da norma aqui da NR9. Então na aula de ontem a gente falou um pouco aí das responsabilidades, né, de quem pode assinar o documento, quais são os riscos que a gente deve avaliar dentro do PPRA, né? Então são os riscos químicos, físicos, biológicos e também os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, né? Então, como foi conversado, o que está no texto da norma é só esses três agentes, né? Mas ela fala também em situações de que ofereçam risco aos trabalhadores. Então a gente entende aí que os riscos ergonômicos e de acidente também devem ser avaliados, que podem causar um mal aí para a saúde dos trabalhadores. E o objetivo do programa, né, é promover, identificar esses agentes, né, e promover um controle deles de maneira sistemática. A gente falou também que a vigência da aula do PPRA é de 1 ano, né?
Então, a cada 12 meses ele deve ser atualizado, fazer uma avaliação global, atualizar os cronogramas principalmente. Foi falado também do arquivamento dele, né, que deve ser de no mínimo 20 anos dentro da empresa. Hoje em dia é possível fazer isso na forma digital. E aí a gente começa aqui a aula de hoje falando da estrutura necessária do programa, né? O que deve conter dentro desse PPRA, né? Desse programa, desse documento elaborado pelos profissionais da segurança. Então, no item ponto 9.2.1, né? O programa de prevenção de riscos ambientais deve conter no mínimo, né? Então, falar no mínimo significa que deve conter isso, mas você pode acrescentar muito mais coisas que você acha necessário, né? Que promova a prevenção dos riscos, né? Então, no mínimo, a seguinte estrutura, né? Um planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e um cronograma. Então, aqui já define bem aquilo que eu falei, né? Que, como o nome diz, é um programa, é algo que ele deve ser contínuo, que ele deve correr durante todo o ano e todas as áreas da empresa, né? Então, para isso, você precisa planejar as ações, né? Então, o PPRA serve para parte dele para isso, né? Você colocar no papel tudo aquilo que você acha necessário a realizar, né? Quais são as prioridades, né? O que você vai fazer primeiro, o que vai fazer primeiro do ano, o que vai deixar por último, né? O que requer mais investimento de forma imediata, a curto prazo, depois a longo prazo, né? E aí o que te vai auxiliar vai ser os cronogramas, né? Então, boa parte aí dos cronogramas dos PPRAs desse ano de 2020, eles estão um pouco bagunçados, né, devido à pandemia, né? Então, só agora está voltando, por exemplo, a parte de treinamentos, né, de capacitação dos trabalhadores. Ainda é difícil fazer isso de forma remota, com boa parte das empresas, né? Então, às vezes é necessário ter uma sala de treinamento e lá o instrutor passar as informações, as técnicas aí de trabalho para os funcionários, né? Então, com isso, os cronogramas ficaram bem bagunçados, mas você ainda continua tendo a obrigação aí de executá-lo. Depois do planejamento, né, de como você vai trabalhar esse programa durante os 12 meses, você deve colocar a estratégia e metodologias de ação, né? Então, quais são as suas estratégias para identificar os riscos, quais são as estratégias que você vai utilizar para mensurar esses riscos, né, para você monitorar, medir quais tipos de ações você vai realizar com os trabalhadores, né? Então, aqui no item B, né, vai ser como você vai colocar em prática isso que você está colocando aqui no seu cronograma. Depois, a outra parte do programa é a forma de registro, né, manutenção e divulgação dos dados, né? Então, como você vai atualizar, implementar aí as informações, como é que você vai fazer a manutenção desse programa, a divulgação das informações, como é que você vai reunir com a CIPA para informar o que está contido aí nesse programa, como é que você vai informar sobre os riscos aos trabalhadores, se vai ser em treinamento, DDS, integração, né? Então, aqui você vai identificar aí as formas de registro sobre esse programa. E aí depois vai vir a parte, né, da periodicidade, forma de avaliação do desenvolvimento do programa, né? Então, de quanto tempo, né, qual vai ser um mês, por exemplo, você vai mexer nesse programa, né, que você vai fazer uma avaliação global, que vai fazer a atualização, e qual vai ser a forma de avaliação de como está ocorrendo esse PPRA, né, de como ele está, o andamento dele durante o ano. Então, isso daqui são os itens mínimos, né, que aí vocês vão ter que colocar dentro do seu programa e informar de acordo com suas empresas cada etapa aí da estrutura do PPRA. Então, no cronograma, né, você vai colocar as ações que englobam a vigência do referido documento, né? Então, você não vai colocar aqui no cronograma, sei lá, em junho é dia dos namorados, sei lá, tal mês é carnaval. Não, você vai colocar datas que são pertinentes aí à execução do seu PPRA, né? Qual mês você vai fazer o treinamento, qual mês você vai fazer
a manutenção dos EPIs, qual mês você vai fazer uma avaliação dos riscos, qual mês você vai fazer uma CIPAT, né? Então você vai colocar no cronograma ações que estão de acordo aí com o programa, né? Como os seus critérios técnicos, né, para identificação, análise, mitigação e controle dos riscos presentes, né? Então aqui você vai informar na parte das estratégias e metodologia de ação, né? Por exemplo, você vai utilizar a NR15 para avaliar os riscos, né, para fazer o monitoramento, você vai usar a NHO, se você vai usar uma APR para fazer a identificação dos riscos, né, uma análise preliminar dos riscos, né, então você vai colocar toda a parte técnica aí que você vai usar para desenvolver o programa. Depois você vai fazer uma gestão, informação e comunicação das ações, né, e aí por último na parte aí do periodicidade e forma de avaliação, você vai definir uma análise crítica, né, e adequação do seu planejamento, né? Então você vai falar se o seu planejamento está de acordo, né? Então quem está nessa época de pandemia cuidando de PPRA está tendo que avaliar que o cronograma nesse momento vai ter atrasos, vai ter alterações devido a tudo isso que está acontecendo. Então aqui é um exemplo, né, de um planejamento anual, né? Aqui é só um exemplo, né? Não significa que você precisa fazer igual, se que esse é o modelo a ser usado, né? Vai de cada pessoa aí que vê qual é a forma mais simples, né? Mais didática, de fácil entendimento, né? E que faça as pessoas cumprir o plano de ações, né? Então, o PPRA ele é feito de etapas, né? Então aqui você vai colocar quais etapas que você acha pertinente aí que envolvam o programa, né? E aí os meses do ano, né? O responsável e a situação, né? Que você está fazendo como se fosse um 5W2H, né? Onde, quem, quando, porquê, quanto, né? Então, por exemplo, colocou aqui a elaboração do PPRA. Foi definido que ele deve acontecer durante o ano em janeiro, e aí no final você coloca o responsável, né? O SESMIT. E aqui você vai colocar a situação, ok, aprovado, ou coloca aqui em verde, o que não foi realizado ainda em vermelho, em amarelo o que está atrasado, vai da forma de como você está elaborando aí o seu cronograma. Não necessariamente tem que ser igualzinho a isso, né? Aí colocou a apresentação e discussão do PPRA, né? Então elaborou em janeiro, foi apresentado, discutido aí o que pode ser melhorado também nesse mesmo mês. E aí divulgação aos trabalhadores, isso daqui as pessoas às vezes só colocam para cumprir tabela, né? Que dificilmente você vai ver uma palestra, um treinamento de ideias falando assim, ó, tá aqui o PPRA, lê aí, vê se vocês gostam do que está escrito aí. Mas dificilmente acontece. E aí colocou responsável SESMIT e CIPA, né? Implementação de ordem de serviço, né? Alertando os trabalhadores sobre os riscos de cada função, né? Então definiu também em janeiro. Fornecimento de EPI de acordo com o risco, né? Durante todo o ano, e aí o responsável almoxarifado CIPA. Realização, né, do treinamento do uso adequado, guarda e conservação do EPI, né? Então se você está dando EPI, você tem que treinar essas pessoas para sua utilização, né? Então ele definiu aí a cada 4 meses do ano. Elaboração de peças gráficas sobre ergonomia, né? Então aqui uma ação, né, uma campanha para informação sobre o risco ergonômico, colocou em fevereiro. Sinalização alertando sobre os riscos no ambiente, medidas de controle, também em fevereiro. Elaborar um estudo sobre enclausuramento, né, o abafamento das máquinas mais ruidosas, né? Então aqui uma ação de tentar implementar uma medida de produção coletiva. Então colocou em março, né? Então em março a produção, né, a gerência vai estudar lá se tem como diminuir o ruído daquela máquina. Aqui é a mesma coisa, diminuir o calor numa caldeira, esse colocou a data, o responsável, né? Elaborar um estudo sobre adotar um sistema de controle na caldeira à distância, né? Então a pessoa não precisa ficar do lado da caldeira sentindo calor para operar ela, né? Colocar um sistema remoto. Melhorar a iluminação, né? Então aí vai envolver ergonomia também, né? E também com uma boa iluminação você diminui o número de acidentes, né? E aí o responsável. E aí você vai colocando a situação, então aqui é um exemplo de um cronograma aí que você pode elaborar do seu PPRA, né? Então isso daqui vai ser de acordo com a necessidade da sua empresa, né?
Às vezes sua empresa tem nem uso de EPI, então tem necessidade de você colocar um treinamento de EPI se ninguém usa dentro da sua empresa, se é um escritório, por exemplo, né? Então vai de acordo aí com o risco de cada empresa, o tipo, né, a quantidade de funcionários, aí com isso vai mudando aí as ações, mas o conceito é esse, né, você colocar objetivos, ações, metas, né, e colocando quando elas devem acontecer. Boa noite, turma. Boa noite, Sidney. Ô, professor, sem querer interromper a aula aí, Francisco Henrique, ele acabou de falar comigo, falou para depois você mandar uma mensagem para ele lá no Facebook, conseguindo acessar aí problema lá, não lembra o e-mail, a senha, Tá para bom, ter o acesso ao portão do aluno lá, beleza? beleza. Fala pra ele Tentar ele lá que eu não tô tá ele, mas não consegue. que o e-mail eu consigo pegar pra ele, mas aí a senha ele tem que tentar lembrar aí, ou recuperar depois que eu mandar e-mail. Mas beleza, Beleza. valeu, Sidney. Então, o cronograma, né, previsto no item 9.2, deverá indicar, né, claramente, né, então isso daqui está escrito na redação, né, tem que indicar claramente os prazos é, para o desenvolvimento das etapas e o cumprimento das metas do PPRA. Então, isso daqui é um modelo que esse cara achou correto para a empresa dele, né. Na minha visão, seria o quê? Que é você deixar um mês inteiro, isso daqui fica muito vago, né, então 30 dias o cara acaba não tendo uma responsabilidade, ele tendo uma data efetiva, né? Então vai deixando passar ali os dias e aí passa para outro mês, então isso vai gerando aí atrasos no seu controle do tempo, né? Então aqui você pode colocar também, né, um outro modelo de cronograma, né? Você colocar a ação a ser realizada, né? Então exigir dos trabalhadores o uso dos EPIs diariamente. Aqui é uma ação não 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 tão efetiva, né? Isso daqui tem que acontecer todo dia. Mas aqui, por exemplo, treinamento de EPI, né? NRC, equipamento de introdução individual e noções básicas de primeiros socorros. Aí ele colocou a data prevista em novembro. Aqui você poderia colocar um dia, né? Então já planejar em um dia, já contratar alguém para dar o treinamento, né? E aí você colocar do lado a data que ele foi realizado e a assinatura, né? Então com isso você, por exemplo, se tiver um atraso aqui, né, o cara colocar 30 de dezembro e a assinatura dele, você consegue cobrar, né, a pessoa e falar, ó, e aí, cara, porque atrasou 2 meses, 3 meses, 6 meses aí a ação que já está definida aí para acontecer 12 meses aí às vezes de antecedência, né? Então com isso você cria, né, uma responsabilidade a mais e com isso deixa mais efetiva aí essas ações. Beleza? Chegou mais gente aí. Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Eu ia dar esse recado aí que o Sidney passou agora, o Boa Kaique noite, vai Rogério. falar em contato comigo aqui. Tá, beleza. Eu vou. Depois eu pego o e-mail dele aí. Consigo pegar o e-mail do Teams dele. E aí eu mando pra ele. Ele tenta entrar aí com a mesma senha do portal. Beleza. Beleza? Pera aí um momento.
Coloquei o e-mail dele aí no chat, aí, se alguém puder mandar para ele depois. Então vamos lá, pessoal. Continuando, então deu para entender essa parte do cronograma, né? Então vocês como técnico de segurança, às vezes não ser responsável de colocar isso aqui na prática. Você vai ter que abrir lá o PPRA, às vezes pode ser um engenheiro de segurança que elaborou o documento, você vai ter que pegar isso daí e planejar essas ações. Falar, putz, tal mês, em fevereiro, eu tenho que já planejar um treinamento sobre EPI. No outro mês, um treinamento de ergonomia. No outro mês, eu tenho que já cobrar a CIPA para fazer a CIPAT. No outro mês, já cobrar o pessoal para realizar a eleição da CIP, por aí em diante. Né? Então, o programa do PPRA serve para você já ir pensando nas suas ações durante o ano inteiro. Então, aqui, por exemplo, no outro lá colocou que ia fazer um pôster lá informativo sobre ergonomia. Aí você vai ter que correr atrás aí de uma gráfica, de como vai ser esse pôster, né? Então, todas essas ações vai ser o técnico de segurança que vai ser responsável para executar ela. Né? E aí você vai assinar aqui, né, como responsável da realização dessa ação. Então, continuando, né, na redação da norma, fala que o documento base, né, e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA quando existente na empresa, né, de acordo com a NR5, sendo uma cópia anexada ao livro de atas dessa comissão. Então, no PPRA, quando fala documento base, né, é isso daqui, né, essas informações básicas aí que fazem parte da estrutura do PPRA. Você deve fazer a elaboração dela, né, e aqui na hora você deve apresentar, né, e deixar uma cópia aí com o pessoal da CIPA. Sempre que tiver alteração nesse documento, fazer as alterações deverá estar disponíveis, né, de modo a proporcionar imediato acesso às autoridades competentes. Então, o documento base deve ser o objeto de estudo da CIPA, né, na empresa, inclusive na comissão deve colaborar na implementação do cronograma de ações. Né? Então, a CIPA entra aqui como auxiliar do PPRA. Né? Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA, né? O intuito dela é prevenir acidentes. Como é que ela vai saber os acidentes que vão ocorrer se ela não sabe o que foi identificado de risco dentro do PPRA? Né? Então, por isso tem a importância de ela pegar esses documentos, estudar, né? Quem elaborou, fazer uma apresentação para a CIPA, o que está contido ali, o que foi levantado de risco dentro da empresa. Né? E aí, com a CIPA, por exemplo, você vai colocar no cronograma que tal mês vai ter que elaborar a CIPAT, né? Quem é responsável pela CIPAT são os cipeiros, né? E aí eles já vão ter que estar cientes que tal mês eles vão ter que elaborar essas ações. Então, seguindo o texto aí no capítulo 3 da NR9, fala das etapas do PPRA. Então, como eu falei, ele acontece por partes. Né? Então, o principal objetivo aqui do PPRA está aqui. Né? A primeira é você antecipar e reconhecer os riscos dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, quando você faz uma gestão autônoma, né? Um PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, através da etapa aí desse programa. Né? Então, primeiro você vai identificar ali quais são os problemas, né? Antecipar os riscos, identificar se tem ruído, se tem calor, o que pode causar mal aos trabalhadores. Né? Depois você vai estabelecer as metas, né? Então, por exemplo, né, você identificou no seu ambiente de trabalho que há vários riscos presentes ali que podem oferecer risco, mas qual no seu critério de avaliação é o mais perigoso? Né? Então, às vezes, o cara trabalha numa oficina, né? Tem lá contato com graxa, contato com produto químico, mas você vê lá que os motores lá, o compressor, faz um barulho tremendo que ninguém consegue conversar. Né? Então, você vai estabelecer lá que a primeira ação, né, que deve ser feita é avaliar lá e colocar medidas de controles em relação ao ruído daquela máquina. Né? E os demais você vai fazendo a gestão posteriormente. Depois, você vai avaliar os riscos. Né? Então, como eu dei o exemplo aqui do ruído, você estabeleceu que o ruído é o que mais
deve ser prioritário dentro da sua empresa, né? Então, você vai, na avaliação dos riscos, né, avaliar, né, fazer uma medição primeiramente daquilo e posteriormente implementar medidas de controle, né? Então, vai trocar um maquinário, vai fazer um isolamento acústico, vai fazer o mais fácil, que é dar IPI para todo mundo, né? Depois, monitorar se essa ação que se tomou de medida de controle está sendo eficaz, né? Isso através de uma nova avaliação, de um controle médico do PCMSO, ver como é que está, por exemplo, se está continuando tendo perda auditiva aí na audiometria dos funcionários, se está tendo afastamento aí por dor de cabeça, por perda auditiva e por aí em diante. E depois você vai registrar e fazer a divulgação dos dados, né? Então, você vai registrar essas informações e vai divulgar como está sendo a gestão de estudo aqui durante os 12 meses aí de realização do PPRA. Beleza? Então isso aqui é o coração do PPRA. O que o PPRA tem como objetivo? São essas 6 etapas aqui. Deu para pegar aí, pessoal? Então, boa parte aí dos programas, dos documentos que você vai pegar é um monte de injeção de linguiça e o pessoal peca nisso daqui. Isso daqui ele faz 2 páginas, no restante faz 30 páginas de teoria, 30 páginas aí de legislação. E nessa aqui é importante, a mais importante, a coração do PPRA, as pessoas não dão a efetiva elaboração, tratamento aí dessas informações, né? Então, o objetivo é disso, né? Quando você vai realizar o PPRA, pensa primeiro nisso daqui, e depois você vê aí as outras partes aí do programa, né? Então, com isso, o PPRA não acontece sem isso. Então, entendendo essas etapas aqui do PPRA, eu vou passar aquele vídeo maroto da Fundacentro, que trata exatamente sobre o programa. Então, aquele vídeo do PCMSO ilustra um pouco aí de onde veio o PPRA, qual é o seu objetivo, e aí tem que acompanhar comigo. No mundo do trabalho, existem muitas atividades que oferecem riscos à saúde do ser humano e ameaçam o meio ambiente. Como são atividades produtivas imprescindíveis, exigem que sejam realizadas sob controle para minimizar seus riscos potenciais à integridade física dos trabalhadores, levando-se em conta também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conhecido também pela sigla PPRA, reúne as principais medidas e ações necessárias para esse controle. A Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua norma regulamentadora número 9, define o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa estabelece uma metodologia que permite antecipar, avaliar, reconhecer e controlar os riscos ambientais que existem ou que venham a existir nos locais de trabalho. A preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores é o objetivo principal desse programa de prevenção, que deve ser desenvolvido no âmbito de cada empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores. A NR9 foi um marco de modificações no processo que vinha sendo conduzido por empregadores, por trabalhadores e pelos profissionais de segurança e saúde no trabalho para o controle dos riscos nos ambientes de trabalho. Ela possibilita que o empresário, que o empregador, ele possa ter uma orientação técnica no sentido dele ter conhecimento e o reconhecimento de quais são os riscos presentes no ambiente de trabalho, sejam eles riscos químicos, físicos ou mecânicos, e permite então que ele possa estabelecer, a partir desse conhecimento técnico, um programa para que possa então prevenir esse risco.
Mas quais são as principais doenças causadas pelos riscos ambientais que ameaçam a saúde das pessoas em seus locais de trabalho? As doenças pulmonares estão entre os principais problemas de saúde ocupacional em nosso meio. Entre elas, as pneumoconioses são as mais frequentes e recebem diferentes classificações. A silicose, provocada pela inalação de partículas de sílica, pode ser contraída em muitas atividades, principalmente na mineração e na fabricação da cerâmica e do vidro. A asbestose, cujo agente é a poeira contendo fibras de amianto, pode ser contraída em diversos processos industriais que utilizam essas fibras e também na extração do mineral. A bicinose, provocada pela poeira do algodão, ocorre em processos de fiação e tecelagem e no seu beneficiamento. E a pneumoconiose é contraída no processo de extração do carvão mineral. Estas são as doenças conhecidas como pneumoconioses. Elas são causadas por agentes químicos assim classificados pela ciência da higiene ocupacional. Nesse grupo incluem-se também os gases e vapores, as névoas e neblinas, que podem provocar efeitos nocivos ao organismo dos trabalhadores. Outros riscos também ameaçam a saúde dos trabalhadores, como aqueles causados pelos agentes físicos. Dentre eles, a vibração de máquinas e motores e ruídos elevados que provocam irreparáveis danos à audição de milhares de trabalhadores. A hipotermia, causada pelo frio intenso, é outro grande problema para aqueles que trabalham em frigoríficos e em locais com baixa temperatura. A perda de calor do corpo diminui a circulação sanguínea e afeta todo o organismo. A catarata é uma doença que leva à cegueira. O trabalho em fornos de alta temperatura e a exposição às radiações infravermelha e ultravioleta vão pouco a pouco prejudicando a visão dos trabalhadores. Essas são apenas algumas das doenças relacionadas com o trabalho. Existem outras, como por exemplo os distúrbios osteomusculares e o câncer ocupacional, além de doenças de pele, doenças infecciosas e parasitárias causadas por agentes biológicos. Para a prevenção de todas estas doenças, podem ser adotadas medidas de controle a partir do reconhecimento e da identificação dos fatores de risco, através da implantação das ações do PPRA. São medidas de controle coletivo ou individual que são adotadas no ambiente de forma a alterar os processos industriais, alterar as formas de trabalho, enclausurar os riscos, sejam eles quais forem, que estejam presentes no ambiente. Apesar de não existir um modelo obrigatório, o PPRA tem uma estrutura básica. Contém um planejamento anual com metas, prioridades e cronograma, uma estratégia e metodologia de ação, uma forma de registro e divulgação dos dados e uma avaliação do desenvolvimento do programa. Pelo menos uma vez por ano deve ser feita uma análise global do PPRA para avaliar o seu desenvolvimento, realizar os ajustes necessários e estabelecer novas metas e prioridades. A reavaliação é importante também, que juntamente com os resultados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, nos indicará os caminhos a serem seguidos e medirá a eficácia das medidas de controle adotadas no plano inicial. Ao longo do tempo, o PPRA e as suas reavaliações formarão um histórico das exposições dos trabalhadores aos riscos ambientais. É importante que o trabalhador participe de todas as reuniões de segurança e dos riscos que são inerentes às tarefas que ele vai executar e que ele seja conscientizado daquilo que ele vai exercer no dia a dia, utilizando os EPIs, equipamentos de proteção individual. A empresa ela tem um grupo que chama Grupo de Coletividade, que é uma equipe de funcionário formada dentro da empresa mesmo, que trabalha para fazer a conscientização dos funcionários a respeito de reciclagem. Um exemplo que a gente tem é o Grupo Ecovida. É um grupo formado dentro da Dupont, são 8 pessoas, 8 funcionários, que estão tentando fazer o trabalho voluntário, o trabalho de conscientização com o
a respeito do meio ambiente. O desenvolvimento do PPRA inclui a antecipação e o reconhecimento dos riscos, o estabelecimento de metas e prioridades, a avaliação desses riscos, a implantação de medidas de controle e o monitoramento, registro e divulgação dos dados. Isso é bom no sentido de que existe algo que pode ser monitorado pelos agentes de inspeção. Ele pode buscar na empresa onde está o programa, quais são as características do programa, existe um cronograma, este cronograma está sendo seguido ou não. Então, um programa é uma atividade muito mais acompanhável, seguida, no sentido da inspeção do trabalho, do que uma exigência localizada. Então, esse é um benefício, porque essa atividade deve ser desenvolvida permanentemente. São considerados riscos ambientais os agentes químicos, físicos ou biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição dos trabalhadores a eles, serão capazes de prejudicar a saúde. Os agentes físicos incluem o ruído, as vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, infrassom e ultrassom. Os agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que podem ser absorvidos pelo organismo por via oral, respiratória ou através da pele. Os agentes biológicos são bactérias, fungos, vírus ou qualquer outro micro-organismo que contamine o ser humano. Um bom trabalho de prevenção e controle inicia-se com o reconhecimento bem feito dos locais de trabalho. O reconhecimento é uma etapa que precede a quantificação dos riscos ambientais e visa identificar aqueles presentes no ambiente de trabalho, suas fontes geradoras, as possíveis trajetórias e os meios de propagação. Os dados obtidos servirão como subsídios para a definição das avaliações quantitativas e para o planejamento e implantação das medidas de controle quando necessárias. A NR9 inovou ao dispensar a avaliação quantitativa obrigatória para o controle dos riscos. A avaliação torna-se necessária apenas para se comprovar a inexistência do risco ou o controle da exposição para averiguar a eficácia das medidas de controle. A adoção de medidas de controle é o objetivo maior a ser alcançado pelo PPRA. Devem ser adotadas quando forem identificados, na fase de antecipação, riscos potenciais à saúde e também quando forem constatados, na fase de reconhecimento, riscos evidentes à saúde dos trabalhadores. O estudo, o desenvolvimento e a implantação de medidas de proteção coletiva devem obedecer a uma hierarquia. Primeiro, é preciso aplicar medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. A seguir, adotar medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Por último, implantar medidas que reduzam os níveis ou a concentração de agentes prejudiciais no ambiente de trabalho. Em situações tecnicamente inviáveis ou quando a insuficiência das medidas coletivas ou ainda em caráter temporário e complementar, devem ser adotadas medidas administrativas ou de organização do trabalho e a utilização de equipamentos de proteção individual. A ideia de uma hierarquia de medidas de controle procura priorizar as mais efetivas e permanentes, e toda a implantação deve ser acompanhada de um treinamento dos trabalhadores. Além de assegurar a eficiência das medidas de controle, essa conduta contribui para que o trabalhador tenha uma atuação participativa no desenvolvimento do programa. Outro fator importante para o sucesso do programa de prevenção é a sua integração com o PCMSO, ou seja, com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Os exames médicos preconizados no PCMSO e os registros de doenças no trabalho são uma ferramenta importante para indicar um possível nexo causal entre as situações de trabalho e os danos observados na saúde dos trabalhadores, pois auxiliam no reconhecimento dos riscos e no controle do ambiente de trabalho.
O PPRA atende a todos os trabalhadores, independente do tamanho da empresa e do grau de risco que ela apresenta, pois todo trabalhador tem direito à preservação de sua saúde em qualquer relação de trabalho. O PPRA é um programa simples de ser implantado e sua abrangência e profundidade dependem das características dos riscos e das necessidades de controle. O PPRA é um salto na busca de qualidade de vida e na preservação da saúde dos trabalhadores. Por isso, o PPRA, um programa simples e de fácil aplicação, deve ser implantado em todas as empresas dentro do seu sistema de gestão mais amplo, sendo um sinal de modernidade, de compromisso e de cidadania. Esta é uma demonstração de avanço de toda a sociedade. Muito obrigado. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Concordo. E pessoal, o que acharam, né? Então, o vídeo aí da Fundacentro ele é bem antigo, né? Então deu pra ver até uns carros ali bem antigos na filmagem, né? Mas acho legal que ele mostra um pouco de várias situações de trabalho, né, que envolvem risco, né? Então, indústria de cerâmica, indústria química, siderúrgica, mineração. E aí ele ilustrou um pouco aí do que a gente tem falado aí, né, nessas aulas, né? Qual é o objetivo do PPRA, para que ele serve, né? E que ele é um documento simples, que as pessoas têm um pouco de medo, né? Mas ele é simples na sua construção, né? Nos seus objetivos, né? E aí cabe às empresas colocarem o que está nele em prática. Certo? Tem alguém aí? Alguma opinião? Uma crítica? Professor, é esse vídeo que eu coloquei. Ah, você está sem celular, né? Mas eu joguei no grupo agora, no WhatsApp, esse vídeo que você passou aí. Acho que é o mesmo. Ah, beleza. Então vou lá, vou continuar no silêncio. Então o coração do PPRA, como falei, está aqui nas etapas, né? E aí foi ilustrado no vídeo a questão de você antecipar, reconhecer os riscos, estabelecer prioridades, avaliar, né, medir esses riscos, colocar medidas de controle, fazer um monitoramento, né? Então no vídeo mostrou ali a relação do PCMSO, né, do médico do trabalho, também auxiliar na identificação de possíveis riscos ao trabalhador. E aí, por último, o registro e divulgação das informações. Então, o documento base na estrutura do PPRA, como falei, vai acontecer em algumas etapas, né? E a gente vai elaborar cada etapa, né, durante as próximas aulas. E aí, fala na questão, né, da antecipação e reconhecimento, né? Então essa palavra aqui, antecipação, quando ela deve acontecer, né? Ela vai envolver uma análise, né, de projetos e novas instalações, né, métodos ou processos de trabalho ou de modificação já existentes, né, visando identificar riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. Então essa palavra antecipação aqui no PPRA, você vai colocar aí informações referentes, né? Se a empresa, por exemplo, se a empresa ela ainda vai acontecer, né? O seu local de trabalho, ela está em construção, ela está em implementação aí de um novo setor, né? Então você vai antecipar, né? Ainda as pessoas não estão expostas ao risco, né? Mas você já vai avaliar, pensar e fazer um estudo ali de como, se aquela máquina vai oferecer um grande ruído, se vai ser um local muito quente, se a iluminação vai ficar ruim à noite para as pessoas trabalharem, se o maquinário
tem uma soltura aí de vapores, de gás, né? Tudo isso você já vai tentar antecipar e já colocar medidas de proteção antes de que as coisas aconteçam, né? Então antecipar significa isso, né? Você agir antes de que os trabalhadores estejam expostos ali ao risco, né? Aqui é mais difícil acontecer, né? Então o fundamento básico profissional de segurança, né, é antever problemas, né? É você antecipar os possíveis cenários, né, na organização, e aí permite você planejar com maior eficiência aí o seu PPRA. Então, essa parte de reconhecimento aqui vai acontecer mais na parte de projetos, né, novos empreendimentos, novos postos de trabalho. Na maioria dos casos, você já vai chegar na empresa pronta, né? Então, você vai colocar a parte do reconhecimento. Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala? Ô, Francisco Kaique, seja bem-vindo aí. Aí sim, primeira aula. Primeira aula, seja bem-vindo aí. É aluno novo, gente. Peraí, licença, que eu vou pro quarto ele. ali, que tá muito barulho aqui na sala. É aluno novo, vamos dar boas-vindas a ele. Boas-vindas! Seja bem-vindo. Fala, Caicão. Seja bem-vindo aí, Kaique, Francisco. Agora só falta o Wilson, né? A gente não é igreja, né? Mas consegue resgatar os caras aí do mundo, né? Ressurgir aí para as aulas. Se reintegrando. Então vamos lá, seja bem-vindo aí, Kaique. Tentar acompanhar aí o restante da aula. O Kaique já falou comigo no particular, tá craque aí no PPRA, todo dia ele mexe em um. Dá pra ouvir aí, professor, viu? Dá sim. Amanhã eu vou ligar pelo computador, porque esse celular aqui não dá pra... Ixi, já saiu. Então vamos lá. Então, a maioria dos casos vai acontecer com vocês trabalhando no reconhecimento, né? A empresa já está lá todo vapor, você cai lá de paraquedas, né? Para introduzir um novo PPRA, né? Ou avaliar aí o que já está em andamento, reformular ele, né? Ou ser contratado como terceiro, né? Para elaborar para outra empresa, né? E aí você vai trabalhar na parte do reconhecimento, né? Reconhecimento dos riscos ambientais. E aí você vai seguir os seguintes etapas, né? Primeiro, a sua identificação, né? Então, o reconhecimento dos riscos, né? Como a gente já falou, quais riscos, né? Os físicos, químicos, biológicos, econômicos, de acidente, né? Então, você vai ter que tentar identificar aí, e é por isso que a gente falou na aula passada que um profissional da área de segurança do trabalho não tem esse olhar crítico, né? Esse conhecimento aí que vocês estão tendo aí durante o curso, né? De que é um ruído, de que é um calor, né? Se o cara que está trabalhando com spray de tinta, que risco ele está sendo exposto ali, que aquilo pode causar um mal para a saúde dele, né? Então não é qualquer profissional que tem esse olhar crítico aí para fazer um raio-x da situação, né? Então é por isso que a importância de você pegar um cara, né, um técnico de segurança, um engenheiro, alguém na área para realizar o programa, né? Então, com o seu olhar crítico, né, você vai identificar esse risco, vai determinar a localização das possíveis fontes geradoras, né? Então você vai chegar num local, opa, tá um barulho dos infernos, de onde está vindo isso? Qual é a fonte, né? Então aqui entra um conceito importante do PPRA, né? Sempre que você achar um risco, ele tem que estar relacionado a uma fonte, certo? Você tem que ter algo ali que está gerando aquele agente, né? Você não pode chegar e falar,
o galpão lá é quente demais, mas tem alguma fonte ali que está gerando esse calor, né? Se é um maquinário, pode acontecer aí o que é o sol, né? Então o risco sempre vai estar relacionado aí a alguma possível fonte geradora. Algumas pessoas falam assim, no meu ambiente de trabalho as pessoas não param de falar, as pessoas falam muito alto. Né? Geralmente não considera uma fonte seres humanos, né? A fonte sempre vai ser algum maquinário, algum processo, né? Algum equipamento, né? Não humano. Né? Então você vai identificar o risco, vai determinar a sua localização, da onde está vindo aquele risco, qual é a possível fonte geradora, vai identificar qual é a possível trajetória desse agente, né, no meio de propagação com o ambiente de trabalho, né? Então, qual é a forma de propagação, por exemplo, do ruído? Alguém sabe aí? Pode chutar. Fonte de propagação do ruído? Como ele se propaga no ambiente? O ar, né? O ar, né? Através do ar. Né? Como é um agente físico, né? A gente não identifica. Então ele vai se propagar ali pelo ar, saindo da fonte geradora até chegar ao trabalhador. Né? Então, alguns agentes a gente vai ter que fazer essa relação, né? Qual é a possível trajetória dele. Né? Depois você vai identificar as funções, né, e determinar o número de trabalhadores expostos. Né? Então há uma fonte de risco, há uma fonte geradora, quem é que está envolvido nessa fonte, quem é que está trabalhando ali perto daquilo ou diretamente. Né? Então você vai ter que linkar aí as funções e o possível número de trabalhadores expostos. Né? Quantas pessoas ficam ali naquele local, quantas pessoas estão expostas àquele mesmo agente. Depois vai caracterizar a atividade, a atividade e o tipo da exposição. Né? Então você vai falar, o cara fica ali direto, é só de vez em quando que o cara fica exposto àquela fonte, é só uma vez por dia. Né? Então você vai caracterizar, ou é permanente, o cara fica o dia inteiro em frente àquela máquina ali, gerando calor, gerando ruído. Né? Então você vai ter que caracterizar esse tipo de exposição do trabalhador. Né? E aí depois você vai ter que linkar se você identificou o risco, identificou a fonte geradora, quem está exposto, qual a fonte de propagação. Você vai identificar qual é o possível dano que aquilo pode comprometer ao trabalho exposto a esse risco. Então, os possíveis danos à saúde relacionados. Né? E depois você vai ver se tem o risco, tem a fonte geradora, tem os trabalhadores expostos. Essas pessoas já têm algum tipo de medida de controle existente, sendo praticada, né? Há um controle administrativo, de engenharia, há um EPC, há um EPI. Então, isso daí você vai ter que também relacionar nessa parte de reconhecimento. Né? Então, essa é só uma etapa do PPRA, né? Você reconhecer o risco. Né? Então, você vai ter que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas aí para identificar o reconhecimento do risco. Né? Então é uma etapa estratégica do PPRA, né? É o pontapé inicial. Né? Então a consequência do restante do programa vai depender dessa parte aí do reconhecimento. Né? Então vai apresentar as mais variadas características dos agentes, né? Com potencial de causar risco, qualificando o conhecimento, né? Sobre sua forma de atuação na saúde do trabalhador. Né? Então tudo que é estratégico há um grau de importância enorme. Então você tem que fazer essa parte aí muito bem elaborada, aí, com um olhar bastante técnico, que é isso que vai dar a base para o restante do seu programa. Né? Então, como uma parte prática aí, né? Então tem essa função. Então até coloquei um barulho aqui. Então, tem essa situação aqui de trabalho, né? Então, a gente dá para perceber que é uma oficina mecânica. O cara está realizando uma atividade. E aí eu preciso da ajuda de vocês, né? Na etapa aí de reconhecimento de risco, quais riscos vocês conseguem identificar a partir dessa imagem aí?
Bom, esse macaco hidráulico aí, não sei qual é o nome dessa ponte elevadiça aí, ela é pneumática, né? Tem tanto o processo pneumático nela como hidráulico. Eu acho que é mais pneumático. E se cair em cima do cara, enverga ele, né? Mata ele na hora. E já tem vídeo disso no YouTube já, de pessoas que morreram instantaneamente porque o carro veio abaixo. Aí, né? Beleza, foi até um risco que... Ruído, queda, né? Ruído, queda, o que mais? Vibração. Vibração, o que mais? Ergonômico. Ruído. Professor, sim. Esses equipamentos, geralmente, eles têm uma trava mecânica do lado. Se a parte pneumática falhar e descer, ele tem essa parte mecânica, assim como tem em alguns halteres, né, nas academias de musculação. O cara tem uma trava ali, se ele não aguentar mais, ele põe essa trava de lado e aí o peso não cede. Porém, o que aconteceu de acidente com o pessoal que a gente viu aí já em vídeo, primeiro que o equipamento estava defasado, era um equipamento antigo, não tinha essa trava ainda, e quando eu vi que aconteceu o acidente com esse tipo de equipamento, o cara não estava usando a trava, e aí confiou na mecânica da pneumática e cedeu. Entendi, acontece, né? Eu também já vi bastante vídeo disso daí, né? Se não for feito a devida manutenção, né? Tá suportando, né, às vezes mais de 1 tonelada, né? Então ser um equipamento muito bom aí com a manutenção em dia para evitar os acidentes. Então eu peguei esse exemplo, né, para mostrar aí como é na prática, né? Então você como técnico de segurança aí foi contratado para elaborar o PPRA ali, né? Então a primeira etapa é você fazer esse reconhecimento do risco, né? Então aqui é uma planilha aí que eu vou mandar para vocês podem utilizar, e aí vocês conseguem fazer um pré-reconhecimento aí dos agentes, né, dos riscos, e aí posteriormente dar andamento aí no PPRA de vocês, né? Então, no primeiro campo aqui, que a gente colocaria de cargo? Mecânico. Mecânico, né? Mecânico de oficina. Mecânico de autos, né? Autos, né? E número de expostos, então, pela imagem, a gente pode falar, né, só um, né? Pelo que a gente consegue ver ali, né? Mas pode ter outros funcionários, né? Então, e aí você pode já começar a fazer uma classificação de acordo com o risco, né, que você acha mais evidente ali, né, com maior criticidade aí de causar um risco ao trabalhador, né? Então, como eu coloquei aqui, qual a gente colocaria primeiro? O ruído, né? Ruído e o acidente. Então, colocaria aí o ruído, né? Aí outros falaram acidente. Ô professor. Sim. Eu não me lembro. Fontes geradoras próximo ao ambiente de trabalho de outro funcionário também conta? Pode ser também. Entendi. Aí se você tem dúvidas, né, se aquilo vai estar interferindo ou não na saúde do trabalhador, aí posteriormente você vai fazer um monitoramento, né, a avaliação. Entendi. Então vamos lá, colocou ruído, acidente, quem mais? Como ele é mecânico, então ele mexe com produto químico também, né? Pode ser. A luva, ou não? A luva dele... Óleo, graxa, né? A luva dele tá preta ali, né? Então
Possivelmente É um óleo graxa, né? ele está com contato, né, químico, né? Professor, não tem uma regra na ergonomia que é bom você trabalhar sempre com o cotovelo abaixo do coração? Ali ele está com o cotovelo elevado, né? Tem duas setas indicando nas costas deles. Eu acho que isso significa que alguma coisa, alguma falha na parte de ergonomia, né? Também, né? Então, vou colocar aqui. Peraí, o mouse sumiu aqui. Então pode ser um risco ergonômico, né? O que mais? Alguém falou em vibração também, né? Beleza, tá bom isso daqui, né? Então, partindo aqui do ruído, né? Qual seria a fonte geradora? A ferramenta? A ferramenta aqui, acho que no caso parece ser uma parafusadeira, né? É um pneumático. Parafusadeira pneumática. E aí qual é o tipo de meio de propagação? O ar. Pelo ar. A atividade que vocês consideraria permanente, eventual? Eu acho eventual, professor. Eventual. E provavelmente ele não ficou o dia inteiro aqui fazendo isso daqui, né? Ele vai baixar o carro, vai mexer em outras partes, né, do carro. Então pode ser eventual, né? Danos a efeitos à saúde relacionado, né? Então, qual é o dano aí que a gente já falou várias vezes? Da velha surda. Perda de audição, né? Parir, né? Perda de audição induzida pelo ruído. Professor, você acha que na parte da vibração ali também não pode perder sensibilidade? Pode também. Mas aí a gente coloca aqui na vibração depois. Ó. Ah, tá. A gente vai fazendo estudo por risco, né? Uhum. Então, há medidas de controle existentes? Protetor auricular? Aparentemente ele tá, né? Sim ou não? Ele tá com luva, com protetor auricular, então, com óculos. Sim, né? Então, em relação ao ruído, ele tá com protetor auricular, né? E aí, se você faria uma proposta de uma outra medida de segurança aí? Alguma sugestão? Você vai colocar o protetor auricular aí, professor? Não, aí já é existente, né? Aí você tem que ver essa... já é existente. O que você poderia fazer a mais aqui, né? Então, é uma proposta, não estou falando, não é uma obrigação da empresa realizar, mas você vai propor aí. Talvez uma modernização do equipamento, né? Um revezamento, né? Da atividade. O professor, então, você já explicou, já passou, mas cortado. Então, mas no caso... O que é aquele aí na tabela? Perda de audição induzida pelo ruído. Ah, tá. Obrigado.
Professor, mas o revezamento que você está colocando aí já não é eventual? Já é eventual, né? Mas pode, né? Sei lá, é uma proposta, né? Você colocar que o cara, sei lá, fazer, sei lá, 10 processos só de parafusamento durante o dia, né? Tem um limite ali de senão você pode, né? É como uma proposta de melhoria, né? Pode acontecer de o cara ficar o dia inteiro fazendo isso, chegar um monte de carro aí com o mesmo problema, né? Então, é só você colocar como melhoria, né? Então, assim, o PPA, muitas vezes, você vai ser o contratado técnico para resolver os problemas. Né? Aí você vai colocar o que a empresa poderia fazer a mais, né? Se ela já faz isso no dia a dia, ok, né? Mas é sempre bom você efetivar aqui, né? Sugerindo de forma textual aí para o cara entender, né? Quem está lendo o documento. Beleza? E ligo. Aí pro próximo, é um acidente, qual é a fonte geradora? Queda. O macaco lá, a plataforma não é hidráulica, né? Pneumática, né? Então, a plataforma. E meio de propagação, né? Como é um acidente, né? Talvez você pode colocar, não se aplica aqui. A atividade, tipo de exposição, né? Também a gente pode considerar que o cara não ficou o dia inteiro embaixo do carro, né? Então pode ser eventual também. Né? Danos e efeitos à saúde, né? O que essa plataforma pneumática pode causar para a saúde do trabalhador? Esmagamento, né? Esmagamento, prensamento. Sim. Professor, ali no trajetórias e meios de propagação dos riscos, uma pequena fissura na mangueira pneumática ali vai fazer com que tenha perda de ar também, né? Pode ter um acidente aí que acontece, né? Com ar comprimido, né? Também você poderia colocar mais aqui nos acidentes. Para a questão da plataforma pneumática, há medidas de controle existente, né? Então, aí só se você fizesse uma avaliação, né, mais profunda aqui, né? E você vê, né, se tem uma alavanca de segurança, né, no caso, vou colocar que sim. No caso da pneumática, você poderia colocar um gancho que apoia no punho, né? Para não ter a queda, né? Um impacto na pessoa. Também. Tem algumas pistolas que tem aqui uma união, né? Para soltar ela continuar presa aqui no chibatar. E aí, em relação à plataforma pneumática, qual medida de controle você poderia colocar mais aí? O que você ia sugerir para a empresa fazer? Talvez uma manutenção, né? Preventiva. Um checklist, né? Da condição de operação. Concordo. Um treinamento também funcionaria como? Poderia entrar com medida? Isso é bom, hein? Às vezes você pega o cara no primeiro dia, ele confunde, né, uma das alavancas e derruba o carro em cima dele, né, ou do colaborador que ele pode estar auxiliando, né, então também pode ser uma boa. E aí depois partindo para o químico, né? Então a fonte geradora a gente pode colocar hidrocarbonetos, que é tudo aquilo que é derivado do petróleo, né? Então graxa,
óleo, diesel, então tudo que vai aí num carro aí que geralmente o mecânico tem contato. Até a gasolina, né? Gasolina também, então, Benzeno. benzeno, então todos eles são hidrocarbonetos derivados aí do petróleo. A trajetória e o tipo de propagação do risco, quais você colocaria aí? Então, olhando a luva dele, né, a gente consegue ver que é por contato. Né? Ao ele se encostar com aquilo, né, ele acaba se contaminando. A característica, né, tipo, de exposição, vocês continuariam aí colocando eventual? Já entraram numa oficina mecânica, coisa de bairro, assim? Dorme e acorda com a mão cheia de gancho. Então, dependendo da oficina, eu colocaria permanente, né? Então, várias operações durante o dia dele vai encostar na graxa, em coisa suja, né? Combustível, poeira, graxa, né? E possíveis danos e efeitos à saúde, né? Então, você pode colocar uma dermatite por contato, né? Uma queimadura química. Intoxicação também, né? Corre o risco. Intoxicação também. Já vi muito mecânico com a mão cheia de óleo fumar. E aí a graxa que tá na mão, o óleo que tá na mão, vai pro cigarro e do cigarro vai pra boca. Vai no frango também. No frango também. E aí, há medidas de controle existentes? Sim, tá usando uma luva ali. E aí, o que vocês colocariam como uma medida de controle a mais aí? EPI limpo, né? Essa luva aí, a cada 2, 3 dias de trabalho, 2 dias talvez, no máximo, eu já troque, né? E se ela for lavável? Creme de proteção. Pode ser também. Não, pô, pra produto químico, luva lavável, não dá certo não. Mas aí no caso é graxa, né? Não tem aqueles anti-engraxante? Depende do material também, né? A maioria acho que usa aquele de PVC, né? Pra mexer com esse tipo de coisa, com óleo. Borracha. Não, acho que não. É tipo um couro. Nossa, a luva deles aí, eu não Isso tenho aí é horrível, material. isso aí não... Dependendo das luvas é complicado, né? Então, tem essa aqui de couro com graxa, né? Se você lavar, pra conseguir tirar a sujeira, você vai estragar o couro também da luva, ela acaba rasgando, né? Então, é melhor fazer a troca, né? Então, poderia fazer uma troca de EPI, né? Organização e limpeza, né? Então, tentar deixar um ambiente aí mais organizado, né? Mais limpo. Máscara entraria ali, professor, naquele exemplo? Também, se ele for mexer com combustível, né? Até com ar, né? Se de repente o carro tá cheio de poeira, bater o ar ali, ele pode esperar, né? A poeira do carro. Sim. É positivo. Beleza, aí é a sugestão de vocês, né? E aí depois o ergonômico, né? Então O que o Rogério falou, né? Que ele tá com o cotovelo acima do coração, né? Então, a fonte geradora pode ser novamente a plataforma pneumática, né? O posto de trabalho que ele está ali no momento. O tipo de propagação e meio de propagação aqui também pode ser não se aplica, né?
o tipo de exposição aqui a gente pode considerar permanente aí, né? Não sei, o mecânico geralmente, né, ele agacha, levanta peso, né? Entra embaixo do carro, fica de ponta cabeça. Dores osteomuscular. Já está aqui no próximo, né? Danos e efeitos à saúde. Pode ser danos. Entra até danos na coluna ou lombar, alguma coisa assim? Isso. Concordo. Nervo ciático. Na coluna. Flare, né? Lesão por esforço repetitivo, né? Então o cara fica, às vezes, meia hora parafusando aí o carro, né? Então nessa posição aí, por um tempo aí, fazer o mesmo movimento repetitivo, né? Então, pode ter Professor, mas se eu colocar osteomuscular, não sei. Também já engloba um monte de coisa, né? Beleza? Uma dica importante, né? É que esse documento, PPRA, vocês têm que ver ele assim. Ele não é um documento só para quem é de segurança do trabalho. Ele é um documento para a empresa inteira, né? Então, teu chefe vai pegar ele tem que conseguir entender o que está escrito ali, né? Então, não adianta você escrever lá de acordo a NIOSH, NR15 e não deixar mais detalhado o que significa aquilo, né? O cara vai entender bulhufas, né? Então, é importante você usar uma linguagem simples, aí, de fácil entendimento para tanto o dono da empresa, né? E o restante dos funcionários ali da empresa, né? Então, existe medida de controle? Beleza. No caso aqui, não dá para saber. Talvez não, talvez. Só pela imagem pode ver que não, né? Não tem, o cara tá em pé, não tem nenhum tipo de banquinho aqui, de protetor da coluna. Mas também você vê pro outro lado, né, o próprio macaco é uma medida que ajuda ele não ficar deitado embaixo do carro, né? Talvez também ele esteja ajudando aí a realizar a operação que poderia ser mais difícil ainda, né? E aí, medida de controle proposta, né? Que vocês colocariam como melhoria aí para a postura do trabalhador? Não sei se você já viu, Wander, uma cadeira, o cara senta e aí essa cadeira deita e fica horizontalmente debaixo do carro e vira um macaco com umas rodinhas embaixo. E o cara não quer mais ficar lá, ele sai e a cadeira levanta sozinha. É só ele liberar o botão do acionamento, ela sobe sozinha. Eu já vi. Então, pode ser uma cadeira. Uma cadeira ergonômica, né? Uma cadeira dessa deve ser mais cara que a oficina. Que mais pode colocar aqui? Uma cinta ergonômica também. Uma cinta ergonômica. Pra manter a postura. Tem que ficar sempre com a coluna certinha ali, né? Então, essa cinta tá bem comum o uso dela aí, né? Somente em depósito. Né? No caso ali, como ele fica com o pescoço muito sempre olhando pro ar, professor, será que pode dar uma torção no pescoço dele? Pode também, né? Poderia colocar, né, que isso seria o plus a mais ali, né? Uma ginástica laboral, né? Já que o cara vai se expor à situação ergonômica, né? Ele dá uma alongada, uma esticada, né? Um alongamento, né? Um alongamento, né? Pode colocar também um revezamento, né? Também. Da atividade, da postura, né? Então, aqui por último, a vibração.
Normalmente olhando a imagem, né, a fonte geradora está aqui, né, na mão dele, né, é a parafusadeira. A trajetória normalmente é por contato, né, segurando ali. A exposição eventual. O danos é feito ali a parafusadeira na vibração, né? Pode ser também uma doença osteomuscular, né? A tendinite também. Então, para a vibração tem vários tipos de doenças que pode acabar gerando aí também. Doença gastrointestinal, né? Tá bom aqui. A medida de controle existente, né? Existem luvas anti-vibração, mas pelo que a gente dá pra ver que aqui é uma luva de raspa normal. Não é o caso, né? Então não. Então aí eu já dei a dica, né? Então uma medida sugerida poderia ser uma luva anti-vibração, né? Uma manutenção da ferramenta, né? Então você lubrificar ela direitinho, talvez possa trocar as peças, fazer ela que ela vibre menos, né? Tá bom, deu pra treinar um pouco aí, né? E ficou bonitinho aí o reconhecimento, né, do risco ambiental, né? Então isso que eu fiz aqui, que a gente fez em conjunto, é o que vocês devem fazer no PPRA, né? Então você vai chegar no posto de trabalho, reconhecer inicialmente o risco. Aqui deu para ver que a gente não falou em quantos decibéis, qual é a temperatura, nada disso. Aqui é só o primeiro passo, é você identificar aquilo e posteriormente você vai avaliar se há necessidade ou não de uma avaliação mais profunda, de um estudo mais profundo, né? Então esse é o pontapé inicial aí para você realizar aí o PPRA, né? E acredito que deu para ver aí que fica bem mais legal você próprio executar essas partes e não fazer um copia e cola, né? Ver um PPRA com uma função parecida e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque sempre você vai ter uma visão mais, principalmente vocês, né, que estão estudando, se formando técnico de segurança, vai ter uma visão mais crítica aí, mais técnica sobre as situações de trabalho. Então era o que eu tinha para passar aí. Então acho que deu para chegar ao objetivo, né, de praticar, entender um pouco como faz essa tabelinha. Essa tabelinha eu vou mandar para vocês, e aí quem já tiver interesse já pode ir identificando aí alguns riscos na empresa que vocês trabalham e elaborando aí essa tabelinha. Então é isso, pessoal, o que eu tinha para hoje está entregue. Beleza, professor? Beleza? Fechou. Alguma dúvida? Professor. Mais ou menos, só no eventual, quando é não. Então, assim, você tem que avaliar, né, o eventual permanente em relação ao risco, né? Você vai pegar o risco, verificar se o cara fica... permanente é o quê? O cara fica o dia inteiro naquilo, né? Então, nesse caso que a gente dá pra falar que o cara fica às 8 horas aqui embaixo, né? Não. Vai ter uma hora que ele vai abaixar o carro, que ele vai mexer no motor aqui em cima. Mas, professor, na penúltima tabela, medida de controle ali existente, quando é sim, quando é não. Isso aí, ó. Aqui você vai avaliar se a empresa medida de controle. O que a gente tem como medida de controle? Geralmente, no maioria dos casos, vai ser EPI e EPC, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, para vibração, a luva não está diminuindo, ela não serve para diminuir o impacto, né? Tem uma luva específica que sim, que ela tem um sistema aí que vai absorver o impacto e vai diminuir essa vibração pro braço do trabalhador, né? É um EPI eficaz para vibração. Isso, se existe um EPI não existe.
Professor, eu tava lendo na norma hoje, e na norma tava falando que toda vez que você vai elaborar um PPRA, diz que você tem que ter o apoio do colaborador. Sim. Então você tem que conversar, né? Um dos primeiros passos é você chegar e falar pra ele: pô, cara, o que você mais te incomoda no teu dia a dia de trabalho? Aí é suave, no final do dia você tem que ficar cansado, reclama de alguma coisa, ele já vai começar a falar: aqui é foda, aqui eu vou ficar surdo nessa merda. Aí ele vai falando, aí você vai anotando, e aí posteriormente você consegue já identificar ali no posto de trabalho tudo aquilo que ele falou. Entendeu? Né? Então é importante essa participação do trabalhador, você conversar. Então tem gente que faz PPRA de sala à distância. Eu acredito que não é eficaz, né? Porque só quem está exposto ali no posto de trabalho sabe exatamente da realidade ali da tarefa, né? Beleza? Deu para entender isso? Beleza. Entendi, professor. Obrigado. Professor, sim. Tô com o Marcos Vinícius aqui no WhatsApp, ele tá falando que esses vídeos o senhor vai colocar no YouTube também, né? Que ele tá acompanhando por lá. Vou também. Eu dei umas rameladas aqui porque o programa não tá salvando direito, né? Eu tô gravando por fora aqui, acabando essa aula aqui, eu já vou postar já. Ah, ok. Ô, Wander, depois, se possível, consegue mandar para mim o arquivo em PowerPoint, por favor? Mando sim. Eu vou postar lá na parte dos arquivos lá do Teams aqui. Então tá bom, pessoal. Vou encerrar aqui já. Tá dando bastante tempo de gravação. Depois fica difícil para postar. Então, obrigado aí pela colaboração de vocês, né? Então, aquilo que eu falo, quando vocês participam, a aula flui bem mais. E aí a gente se encontra amanhã novamente, nesse mesmo horário. Qual é o horário, professor? 8 horas, 8 em ponto. 8 em ponto. Valeu, aí as professor. atividades, não teve nenhuma para hoje? Hoje eu não tive tempo para elaborar para você e pro Wilson, né? Mas até amanhã eu já te informo, beleza? Eu avisei o pessoal que meu WhatsApp, tô sem celular, né? Então eu tô sem WhatsApp, mas eu tento entrar em contato aí. Beleza, pelo Facebook, então dá pra... Eu tinha mandado uma mensagem até lá, mas só que até você não respondeu, aí eu tentei entrar em contato com o pessoal aí. Tá, beleza, eu vou dar uma olhada lá. Fechou, valeu. O pagamento já caiu, professor, tá na hora de você comprar o celular. Falou, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.